Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias em Gênesis capítulo 6. Nós estaremos lendo do verso 1 ao verso de número 8. Para aqueles que não sabem, no domingo passado e neste domingo nós estamos numa série de sermões baseados, fundamentados entre o capítulo 4 e o capítulo 11 de Gênesis, cujo tema é o mal não vencerá. A gente pode perceber toda a consequência do pecado sobre as primeiras famílias e, em especial, hoje veremos sobre a humanidade. Mas nós vemos também os sinais do poder e da graça de Deus atuando na história. E hoje nós vamos avançar nessa temática lendo, preste atenção nisso que eu vou falar, um dos textos mais complexos de interpretação que tem nas Escrituras. Então preste atenção na leitura e nós vamos tentar responder algumas questões que não são tão simples desses versos que nós vamos ler, mas que nesta manhã, em nome de Jesus e pela graça de Deus, você haverá de ter uma compreensão desta passagem um pouco mais profunda, mas não só isso, o Senhor haverá de ministrar no seu coração aquilo que se aplica a você, sua família e a nós como igreja nos tempos em que nós estamos vivendo. Gênesis capítulo 6, do verso 1 ao verso de número 8, assim nos diz as Escrituras. Quando os homens começaram a multiplicar-se na terra, e lhes nasceram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas, e escolheram para si aquelas que lhes agradaram. Então disse o Senhor: por causa da perversidade do homem, meu espírito não contenderá com ele para sempre. Ele só viverá 120 anos. Naqueles dias haviam nefilins na terra, e também posteriormente, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, e elas lhes deram filhos. Eles foram os heróis do passado, homens famosos. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra, e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, os homens e também os grandes animais, e os pequenos, e as aves do céu. Arrependo-me de havê-los feito. A Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. Meus amados irmãos, esta passagem tem suscitado muita discussão no decorrer dos séculos. Há algumas perguntas que têm sido objeto de várias interpretações e de várias percepções antagônicas, diferentes entre si. Por exemplo, nós temos aqui, pela primeira vez, a expressão filhos de Deus. Quem são esses filhos de Deus? Quem eram essas filhas dos homens? Que contraste é esse, quando os filhos de Deus tomaram para si das filhas dos homens? Essa é uma questão intrigante. Uma segunda questão que o texto nos apresenta, o texto usa inclusive uma palavra rara, palavra nefilim, aqui no plural, né? Nefilins. No caso da Nova Versão Internacional, que é a tradução que nós lemos, ela inclusive não se atreve a traduzir o termo. Dependendo da tradução que você tem nas suas mãos, da versão que você tem nas suas mãos, talvez apareça aí para você gigantes. Mas os nefilins eram gigantes? Quem são eles? De onde eles vieram? Eles existem ainda? E uma terceira coisa intrigante nesta passagem. Aqui nesta passagem, a palavra arrependimento, ela é usada para se referir a Deus. Deus se arrependeu? Mas espera aí, nós não temos aprendido que Deus é um Deus que não muda? Um Deus imutável? Como Deus se arrepende desta passagem? O que isso significa? O que é arrependimento para Deus? É no sentido nosso, humano? Ou tem uma outra perspectiva que a gente precisa entender? O que eu quero propor para você? Parece, inclusive, perguntas cujas respostas estão desconexas. Uma
sobre quem são os filhos de Deus e as filhas dos homens do texto, a outra sobre quem são os nefilins que aparecem na passagem, e a terceira, Deus se arrepende? Como Deus pode se arrepender se ele é onisciente, onipresente, onipotente, se ele é imutável? Nós vamos tentar responder essas três questões nesta passagem. Mas, além de responder, e nesse sentido você se informar das percepções bíblicas que nós podemos ter, talvez o ponto central ao buscarmos essas respostas é: mas como tudo isso está conectado aqui? E como isso nos mostra o poder do mal atuando na humanidade e, ao mesmo tempo, nós vemos a graça e a misericórdia de Deus num texto em que Deus decide dar cabo à humanidade e às outras criaturas que ele havia criado. Esse é o nosso objetivo. Então vamos para a primeira pergunta. O texto diz: quando os homens começaram a multiplicar-se na terra, eles nasceram filhas. Os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e escolheram para si aquelas que lhes agradaram. Quem são os filhos de Deus e quem são as filhas dos homens nesta passagem? Há três principais interpretações. Para alguns, filhos de Deus nessa passagem eram os homens poderosos e notáveis da época. Tem a ver com gente que exercia poder e autoridade. Um teólogo brasileiro, batista, muito conhecido, que inclusive fez parte da versão da tradução da Nova Versão Internacional para a língua portuguesa. Ele, por exemplo, que é o Luiz Saião, é um dos que é adepto a essa percepção. Aqui nós estamos falando de homens que mostram a sua influência, o seu poder, dons e talentos dados por Deus, gente que se tornou notório na época e que aqui no texto são chamados de filhos de Deus. E as filhas dos homens são as mulheres que estão nascendo das relações e, em especial, nessa percepção do que seria essa resposta, o ponto central aqui está em que os homens notáveis da época que exerciam autoridade e poder, eles passam a viver de maneira polígama, ou seja, deixam aquele modelo que nasce do Éden, quando Deus cria um homem e cria uma mulher para o homem, e agora começam a viver uma condição de violência, de dureza de coração, mas ao mesmo tempo também em relações polígamas. E isso então traz grande corrupção sobre a terra. Mas há uma segunda visão, e ela está muito ligada à tradição rabínica, porque muitos judeus da tradição hebraica antiga assim interpretavam. Para eles, filhos de Deus, na passagem, eram anjos criados por Deus, que foram tomados pela sedução das filhas dos homens, ou seja, viram que as filhas eram formosas e assim então se relacionaram com elas. Daí então a consequência dessa relação entre seres divinos, que seriam anjos do Senhor, com as filhas dos homens, gerou aqui um tipo de casta, de realidade, de um grupo específico que seriam os nefilins. Ou seja, para estes, os nefilins aqui no texto, gigantes sobre a terra na visão de alguns, nada mais eram do que os filhos que nasceram dessas relações entre anjos e as filhas dos homens. Mas há uma terceira percepção, e eu preciso ser honesto, que eu estou entre aqueles que entende que é disso que o texto está falando, que compreende que o texto não está dizendo sobre os homens notáveis da época, os chamando de filhos dos homens, e muito menos a relação de anjos com mulheres, gerando um tipo de ser híbrido entre anjos e homens que seriam os nefilins. Nessa percepção, o contexto da passagem nos diz quem são os filhos dos homens e os filhos de Deus e quem são as filhas dos homens. Se você volta no capítulo 4 ainda, capítulo 4, depois de nos falar sobre como Caim matou Abel, nós temos a genealogia
de Caim. E lá na genealogia de Caim, no capítulo 4, a Escritura nos mostra que além dele ter se afastado de Deus, ele vai para uma distância considerável do Éden. A genealogia de Caim foi uma genealogia perversa, marcada inclusive por outros assassinatos, por relações, diríamos assim, polígamas, já naquele braço, não é, genealógico partindo de Caim. E Caim, então, demonstra uma geração de seres humanos que brotam da sua raiz, que eram, por natureza, corruptos, duros de coração, gente que viveu sobre a terra, que em nada teve o temor de Deus, que em nada levou, diríamos, a mensagem da salvação que ainda foi proclamada no Éden, em Gênesis 3,15, que um descendente da mulher um dia pisaria a cabeça da serpente. Naquela geração, a partir de Caim, não houve temor, não houve busca, não houve gente que adorasse e buscasse o Senhor. Mas se você vai para o capítulo 5, anterior ao texto que nós lemos, nós temos a descrição de como Deus levanta através da raiz de Sete, que é outro filho de Adão. Enquanto Abel não teve filhos, então nós não temos uma genealogia de Abel, um homem justo. Deus levanta um outro filho de Adão chamado Sete. E a Escritura nos diz que a partir de Sete se invocou o nome do Senhor. Se você esteve aqui na pregação de domingo passado à noite, o reverendo Mateus, inclusive, ministrou sobre essa percepção dessas duas genealogias. A raiz de Caim e a raiz de Sete. Inclusive, na raiz de Sete, nós temos um personagem na Escritura, que a Escritura diz que esse homem andou tanto com Deus, que Deus resolveu levá-lo para si. Deus não deixou passá-lo pela morte. Ele foi arrebatado. Quiz. Quem foi o homem arrebatado da genealogia de Sete, irmãos? Tem gente precisando estudar, hein? Parabéns para quem acertou. Enoque. Então, se nós voltamos no contexto, nós temos um braço, não é, dos filhos de Adão relacionado com a descendência de Caim, descendência perversa, má. Do outro lado, nós temos os filhos de Sete. Sete, então, a Escritura diz, a partir dele se invocou o nome do Senhor. E na descendência de Sete, que inclusive está ligada à genealogia do próprio Senhor Jesus, nós vemos o temor de Deus. Nós vemos a adoração ao Senhor. Então, essa terceira resposta, que parece-me ser biblicamente a mais coerente, ela simplesmente nos revela que os filhos de Deus era a descendência de Sete. Enquanto as filhas dos homens, e aqui então, inclusive, talvez o texto nos dê essa percepção de que as filhas dos homens, vindas de Caim, provavelmente mulheres sedutoras, mulheres ímpias, mulheres sem o temor de Deus. Então o que o texto está nos falando? Que os filhos de Deus, descendência de Sete, agora se misturou com as filhas dos homens, a descendência de Caim. Duas outras coisas nos ajudam a colaborar com essa percepção bíblica. O fato de que no Novo Testamento, o Senhor Jesus nos fala a respeito dos anjos, quando, lembra disso? Os saduceus questionam Jesus sobre com quem uma viúva que passou várias vezes pela viuvez, com quem que ela seria casada na ressurreição. Lá em Mateus, capítulo 22, no verso 30, Jesus diz assim, que lá na eternidade nós não casaremos e nem nos daremos em casamento, porque nós seremos como os anjos, indicando que os anjos são seres assexuados. Então a ideia de que anjos, os filhos de Deus são anjos, que então coabitaram com as filhas dos homens, encontra essa grande barreira na afirmação de Jesus. Em Lucas capítulo 3, quando nós temos a genealogia de Jesus apresentada por Lucas, Lucas vai fazendo uma digressão até chegar em Adão. E aqui é importante, irmãos, a gente lembrar que as genealogias, elas não tinham a preocupação
de uma exatidão cronológica, de tempo exata, mas de nos mostrar uma raiz, uma descendência, uma hereditariedade. E naquela genealogia em que Lucas conecta Jesus com a raiz de Davi, com a raiz de Judá, com a raiz de Abraão, quando chega então até Sete, ele termina dizendo: e Sete foi gerado por Adão, e este foi criado por Deus. Ele era filho de Deus. Então a palavra filho de Deus, inclusive, é utilizada no Novo Testamento, lá em Lucas 3, como uma expressão da descendência, ou da ascendência, como você preferir, da pessoa de Sete. Então, o texto nos dá essa direção de que aqui, a descendência de Sete, temente ao Senhor, se encantou pelas filhas dos homens, a descendência corrupta de Caim. E essa miscigenação trouxe corrupção sobre toda a terra. E daqui a pouco nós vamos voltar nesse ponto. O que nós aprendemos com isso? Que tipo de advertência essa verdade bíblica nos traz, que inclusive é repetida em outras passagens, em outros momentos da história? Mas eu disse que são 3 perguntas. Então, se filhos de Deus, que coabitaram com as filhas dos homens aqui, não são anjos, então os nefilins não são necessariamente seres híbridos, diríamos, fora de uma realidade humana convencional, quem seriam os nefilins? O texto nos diz assim, verso 4, naqueles dias havia nefilins na terra. Então a primeira pergunta que talvez a gente tenha que responder para chegar, né, ao ponto central dessa questão é a seguinte: os nefilins eram gigantes? E quando a gente fala em gigante, né, nós estamos falando de gente tipo assim, né, a história lá do João e o pé de feijão, né? Um indivíduo de 20, 30 metros, o ser humano lá bem pequenininho perto deles. Veja, a palavra gigantes, como tradução de nefilim, ela aparece pela primeira vez naquela primeira tradução da Escritura que acontece lá no período intertestamentário, quando nós temos a tradução do hebraico para o grego do texto bíblico do Velho Testamento. Essa tradução chama-se Septuaginta. E a Septuaginta resolveu, né, aqueles que traduziram do hebraico para o grego, resolveram usar na tradução a palavra gigantes. E isso então se popularizou como um entendimento a partir de então. Provavelmente, nefilins é uma palavra até certo ponto desconhecida, até hoje há uma análise, qual seria a sua raiz original? Então, deve ser uma referência a gigantes. E por que houve essa conexão com a palavra gigantes, mesmo a palavra em si, não dizendo que eles eram necessariamente gigantes? Porque lá em Números, capítulo 13, verso 33, uma passagem, não é, num contexto completamente diferente dessa de Gênesis 6, a palavra nefilim aparece. É a outra vez que na Bíblia a palavra nefilim aparece. E lá nesse texto de Números, não é, 13, 33, lá se diz que os nefilins eram gigantes. Daí então, o tradutor da Septuaginta, os tradutores, associando o termo, pensaram, aqui em Gênesis 6 devem ser os gigantes, como lá em Números, no capítulo 13, verso 33 de Números. A questão é que com o avanço da análise linguística, se sabe que essa associação não pode ser assim automática. Qual que seria a resposta, então? O fato é que nefilim pode ser, por exemplo, uma casta racial, ou um tipo de pessoa da época que se destacava, porque o texto diz que vários deles se tornaram heróis e se tornaram notáveis. Então, pessoas que para aquela cultura da época, para aquela realidade da época, eles se destacaram. Mas é interessante que, mesmo nós não podendo fazer uma afirmação objetiva
eram um ser ou seres humanos diferenciados no tamanho fisicamente, ou eram diferenciados em suas habilidades de guerra, seja lá o que for, ou era um tipo de raça específica. Apesar de nós não termos essa resposta tão contundente e objetiva, o que nós podemos ver é que havia nessas pessoas uma grande potencialidade, mas que o ambiente de plena corrupção da raça humana faz dos heróis humanos os homens sanguinários, como continua sendo no nosso tempo. Irmãos, é extraordinário como Deus criou a nós, a sua imagem e semelhança. É extraordinário as habilidades que o ser humano tem. É extraordinário o potencial que nós temos para as artes, para o poder, para a ciência, para o pensamento, para a reflexão. Mas nós somos testemunhas oculares, não apenas da história do passado, mas daquilo que nós vivemos hoje, como os homens mais notáveis. E a palavra notáveis, por favor, entenda, aqueles que se destacam entre os outros homens. Na maioria das vezes, se destacam a partir de habilidades, de poder, do exercício de potencialidades, que mais tem levado a humanidade a se desviar do seu propósito original, do que ser uma expressão da glória de Deus neste mundo. Então, por mais que nós não tenhamos uma resposta tão objetiva, o que significa a palavra Nefilim? Tem mais a ver com um tipo de ser humano, uma raça humana, tem mais a ver com a condição de alguns que se destacaram, então recebiam isso mais como um título, apesar de não termos uma resposta objetiva. O que nós sabemos é que, infelizmente, o potencial humano, quando aflora com toda a influência que ele pode gerar sobre a vida de outros e de novas gerações, infelizmente, quando há esse nível de corrupção, isso desencadeia a autodestruição. Isso desencadeia o mal sobre a terra e sobre as nações. Mas eu disse que há uma terceira pergunta recorrente nesse texto. Além de quem eram os filhos de Deus e as filhas dos homens, então quem seriam os nefilins? Aqui há uma questão que intriga a alguns irmãos. E eu, como pastor, já respondi isso algumas vezes. O texto diz, então, que nesse ambiente onde a geração de Sete se mistura com a geração de Caim, isso gera profunda corrupção. Os homens notáveis da época eram notáveis e heróis, não pela sua benevolência, mas num ambiente de profunda corrupção e destruição, de violência, de relações humanas, diríamos assim, que perderam completamente a percepção do projeto original de Deus para o homem, para a mulher, para a família. No meio disso tudo, o texto diz que o Senhor viu a perversidade do homem, que ela tinha aumentado na terra, e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Aí vem a grande questão, verso 6. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem. O Senhor arrependeu-se de ter feito o homem. Mas como Deus pode se arrepender? Números 23, 19, a Escritura nos diz com toda clareza que Deus não é humano para se arrepender. Deus não se arrepende. Mas não é apenas Números 23, 19. Malaquias 3, 6. Eu, o Senhor, não mudo. Tiago 1, 17. A Escritura diz que nele não há sombra de variação. Como então nós lemos aqui em Gênesis 6 que Deus se arrependeu, se Deus não pode se arrepender? Há um termo teológico, na verdade são dois termos, em que nós vemos um fenômeno que acontece não apenas aqui. Quando se trata de emoções, é o que nós chamamos de antropopadismo. Palavras referentes à reação humana, da psique humana, das emoções humanas,
usadas para se referir a Deus, mas como uma figura de linguagem. Quando isso é usado quanto ao físico, por exemplo, a mão do Senhor está estendida. Mas Deus tem uma mão, então, física, estendida em algum lugar do universo, que ela está lá o tempo todo assim, sobre o seu povo? Não, isso é antropomorfismo. A mão estendida de Deus tem a ver com o fato de que, apesar dele não ter uma mão física que ele precisa manter estendida, ele está com o seu favor, com a sua graça, com a sua misericórdia sobre o povo dele. Da mesma forma, os olhos do Senhor. Será então que Deus é como, não é, aquele quadro que tem bem no centro dele, não é? Você lembra? Os dois caminhos. Aí lá tem o olho que tudo vê, que se repete em alguns lugares, inclusive como símbolo maçônico. Então Deus tem um olho, né, em algum lugar que tudo vê. Não, irmãos, isso é antropomorfismo. Isso significa que nós não podemos esconder nada de Deus. Salmo 139. Para onde me esconderei da tua face? Para onde me ausentarei da tua presença? Se subo aos céus, lá estás. Se desço à sepultura, lá o Senhor está também. Se eu tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, até lá haverá de me guiar a tua mão. A palavra nem me chegou à língua, o Senhor já conhece toda. Antropomorfismos é uma linguagem humana para descrever o Deus que é espírito, e os seus adoradores precisam adorá-lo em espírito e em verdade, de modo a nós entendermos que ele é um Deus que fala, ele é um Deus que vê, ele é um Deus que conhece, ele é um Deus que interage, ele é um Deus que possui percepção das coisas. Não obstante, o Pai, que deve ser adorado em espírito e em verdade, não ter um corpo físico, não precisa ter uma mão estendida, um olho como nós temos para enxergar. Nada disso limitaria o nosso Deus. Mas quando se fala de emoções de Deus, do coração de Deus, ao invés de antropomorfismo, nós temos o antropopadismo. Então a palavra arrependimento nesse texto descreve para nós o profundo sentimento de tristeza e ira do coração de Deus. Arrependimento aqui não é no sentido humano. Como eu fui fazer isso? Ah, se eu soubesse onde as coisas iriam dar, eu não teria feito o ser humano. Não é arrependimento nesse sentido, porque Deus é imutável. Ele não é homem para que possa voltar atrás, nem filho do homem para que se arrependa. Nele não há sombra de variação. Mas se você quer entender o sentido da palavra arrependimento, é porque Deus está aqui profundamente triste e irado com o nível da corrupção humana. É um antropopadismo em relação a Deus. Não significa arrependimento, como arrependimento tem o sentido que tem para mim e você. Que bom, pastor. Nossa, o senhor explicou coisas que eu não sabia sobre o texto. Filhos de Deus com as filhas dos homens, nefilins. E aí o senhor falou agora, então, que Deus não se arrepende, é um antropopadismo, é uma palavra usada para se referir a um sentimento profundo do coração de Deus, mas que não tem a mesma conexão que tem para nós, seres humanos. Há uma história que eu ouvi no seminário, o pastor Delpino gostava de falar de um teólogo latino-americano, que ele era muito desafiado pela convivência lá nos Andes, na Bolívia, com um indígena, que ele comprava desse indígena algumas coisas na feira. Esse era um indígena vivido, maduro, de tradições antigas. E esse teólogo, então, de vez em quando, ele ia para lá, para a feira, comprar verdura, igual eu e você fazemos aqui em Goiânia. E ele começava a falar das suas questões teológicas, filosóficas, abriu o coração com esse índio, gostava de conversar com esse índio. E geralmente, quando ele dava assim, essa passeada em tanta coisa, aquele índio repetia para ele uma frase que, segundo esse teólogo, era a frase que mais desafiava ele teologicamente. O índio dizia assim para ele: beleza,
Mas em que isso muda o preço da batatinha na feira? Em que isso muda o preço da batatinha na feira? Você sair daqui ouvindo sobre filhos de Deus e filhas dos homens, as visões sobre quem eram ou quem não eram os nefilins, você entender o que é antropopadismo, essa coisa da Bíblia usar palavras humanas para descrever o sentimento divino, que não pode ser exato como o nosso, o que isso muda o preço da batatinha na feira para você? Bom, muda muita coisa. Porque aqui você está vendo o perigo daquilo que nós chamamos de secularização. E esse não foi um fenômeno apenas dos tempos de Noé. Não foi um fenômeno envolvendo apenas a época em que aquelas duas gerações que conviviam na mesma época se misturam. E um povo que temia o Senhor é tomado pela corrupção, porque se mistura com uma raiz maligna, má, corrompida. Esse é um processo que nos desafia hoje. Quando, por exemplo, nós achamos que não tem muita coisa a ver os nossos filhos se casarem com pessoas que não temem o Senhor. E a gente começa a ver aquilo que não só nesse texto, mas que a palavra de Deus vai nos advertindo no Velho e no Novo Testamento. O perigo que existe quando nós não construímos famílias que mantêm e que sustentam a sua relação de aliança com Deus. E quando nós começamos a achar que os valores deste mundo, mesmo que isso não passe por um casamento, literalmente falando, quando a gente começa a achar que tudo é a mesma coisa. Que temer a Deus é muito mais uma relação subjetiva do que algo que nos envolve com escolhas profundas e necessárias na vida. E a gente começa a achar que a gente pode viver como todo mundo vive. E uma geração corrompida, má, perversa, que não teme a Deus, começa a ser o referencial no lugar daqueles que foram chamados, como nós lemos, para ser povo de propriedade exclusiva de Deus, reino de sacerdotes. E nós começamos então a subjetivar aquilo que é objetivo, e nós nos misturamos e namoramos e casamos com este mundo mau e corrupto. E qual é o resultado? A gente se corrompe tanto que o estranho para nós é a santidade de Deus. O estranho para nós é a pureza de Deus. O estranho para nós são os valores de Deus. O estranho para nós é aquilo que Deus requer do homem. O estranho para nós é um Deus que julga o pecado. E nós começamos a dizer que não. O Deus que eu creio é como o Deus lá de fora. Deus bonzinho, água com açúcar. Ele só pode amar. Ele só pode fazer o que é bom. Ele não pode julgar ninguém. Ele não pode confrontar ninguém. Ele não pode punir o pecado. E nós perdemos o temor do Senhor. Porque os filhos dos homens são tomados pela sensualidade. Os filhos de Deus são tomados pela sensualidade das filhas dos homens de uma geração corrupta e corrompem o seu coração, como Eva se corrompeu quando viu que o fruto parecia ser bom. Esse texto é uma grande advertência para que nós possamos lembrar o perigo do mundanismo, da secularização contra nós, contra a nossa casa, contra os nossos filhos, nesse tempo, nessa presente geração. Esse texto também nos adverte para o perigo do mal nos nossos dias, através do que nós chamamos de aprovação. A aprovação. No mundo corrupto e mau, quem é aprovado? Quem é aprovado? Quem são os heróis desse mundo? Quem são as referências da nossa sociedade? Quem são aqueles que alimentam o espírito do agora, do hoje? E hoje à noite, nós vamos ver que mesmo depois do dilúvio e do juízo de Deus, a busca por uma aprovação de um mundo que jaz no maligno tem sido uma das piores evidências da corrupção do coração humano.
nefilins, sanguinários, maus, engendrados, formados, fruto de uma aprovação, de uma cultura que odiava a Deus que havia criado os homens. Eles eram os notáveis. Eles eram os heróis. Você quer ser herói, você quer ser notável, você quer ser aprovado neste mundo, nessa sociedade. Você tem que perceber o que está movendo o seu coração. Nos likes, nas expectativas suas, do aplauso humano. Isso é uma desgraça para o próprio mundo. E é uma perdição para os filhos de Deus. Ser aplaudido e aprovado por um mundo que jaz no maligno. E ser reprovado pelo Senhor que se entregou na cruz por você. Porque o seu coração se corrompe com os ditames de uma sociedade que tem sim os seus heróis e os seus notáveis, mas que não será nunca os santos de Deus. O texto nos mostra, além do perigo da secularização que a gente pode ver nessa mistura dessas gerações, dessas genealogias, esse perigo de buscar a aprovação de um mundo que está morto no maligno e totalmente corrompido. Também o perigo da grande ilusão. O texto nos diz que o Senhor, então, estabelece o seu juízo. Alguns têm dito que aqui na passagem Deus está falando que pós-dilúvio ninguém ia viver mais do que 120 anos. E se você observar, de fato, após o dilúvio, você vai tendo uma decadência do tempo de vida humana. Semana passada morreu a senhora mais velha do mundo, com 116 anos. Uma cidadã japonesa. E até aqui dizem que agora a mulher mais velha do mundo é uma brasileira, com 116 anos também. E nós não conhecemos então ninguém, se a mais velha tinha 116, alguns meses, alguns dias a mais, agora tem uma com 116 que assumiu o posto, então significa que no mundo não tem ninguém chegando a 120 anos. Mas nesses versículos, o ponto central é que Deus estava dando 120 anos de pregação para o ser humano. 120 anos, a arca sendo construída e a pregação da salvação sendo anunciada. A arca sendo construída e a pregação sendo anunciada. Está vindo o juízo, está vindo o juízo, está vindo a destruição. A mão de Deus virá contra vocês. Se arrependam, se arrependam, se arrependam. E o que as pessoas estavam fazendo? Aquilo que elas já faziam e elas não pararam de fazer. Elas continuaram na mesma impiedade, na mesma corrupção, com as mesmas decisões, com o mesmo estilo de vida, demonstrando toda a malignidade de seus corações. 120 anos depois, o que acontece? Vem o dilúvio. E o que havia acontecido? A porta da arca, porque a arca havia sido construída, se fechou. E a vida de ilusões se encontrou com o juízo terrível de Deus. Nós corremos o risco de estarmos iludidos, como aquela geração achava, com toda a maldade, com toda a corrupção, ouvindo aquela pregação que provavelmente parecia uma loucura. Vamos lembrar que não havia chovido ainda sobre a terra. Loucura, loucura. Eu vou viver para mim mesmo. Eu vou viver para o meu coração. Eu preciso ser feliz. Eu vou viver do jeito que eu quero. Veio o juízo de Deus. E aí o que Jesus falou, meus irmãos, como advertência em Mateus 21, 37. E assim como nos tempos de Noé,
que as pessoas casavam-se e davam-se em casamento, assim será na vinda do Filho do Homem. Cristo está voltando, irmãos. E ele não virá para ser colocado numa manjedoura. Ele não virá para viver desta vez como servo. Ele não virá para passar uma segunda vez pela cruz, porque isso ele já fez. Ele virá como juiz, assentado em seu cavalo, como grande cavaleiro, e ele julgará as nações. O juízo de Deus está às portas. E esse é o tempo que a porta da arca está aberta, mas ela vai fechar. Ela vai fechar. Ela pode fechar para você se você morrer sem Cristo. Fechou. Ou ela pode fechar quando ele chegar entre as nuvens. Porque o Senhor Jesus disse, a geração, quando o Filho do Homem voltar, vai ser como a geração de Noé. Eles vão estar vivendo na ilusão de que o juízo de Deus nunca chegará sobre eles. E eu voltarei com grande poder e glória, e eu julgarei as nações. Esta é a mensagem do Evangelho. Então corra e entre pela porta. Corra e se refugie na arca. Corra e esteja em aliança com Deus, porque o juízo de Deus vem, você acreditando ou não. Nós somos tão tomados por uma percepção espiritual marcada pela ilusão, de que às vezes nós temos alguém do nosso lado, sem Cristo, sem a graça de Deus. É alguém que você gosta, é alguém que você ama, é alguém que você quer bem. Mas o espírito desse século às vezes está tão impregnado em nós, que você fala assim, mas esse aqui é melhor do que muito crente. Ah, mas fulano é gente boa demais. Sem Cristo é inferno. Não existe um justo sequer sobre a terra. Não há quem faça o bem. Não há salvação em nenhum outro nome. Pode ser gente boa para você. Pode ser uma pessoa agradável. É um cara legal com você. Pode ser. Mas sem Cristo, ele está fora e o juízo está vindo. Mas a gente começa a pensar, será que é bem assim? Será que é bem assim? A igreja tem deixado de clamar pelo perdido, de amar o homem sem Deus, a mulher sem Deus, de entender que só nós temos a mensagem, como nos tempos de Noé, uma única mensagem, um único lugar de salvação, uma única porta aberta. Irmãos, isso não é relativo. Se você está em Cristo, você está dentro da arca. Se você não está em Cristo, você jaz com este mundo. Ou então o que nós estamos fazendo aqui? O que nós estamos fazendo aqui? O Evangelho é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. Não vivamos na ilusão deste mundo. O juízo de Deus está vindo sobre a terra mais uma vez. Não será com água, será com fogo. Se você está encabulado porque Los Angeles está queimando, você não viu nada ainda. Nada ainda. O que a gente tem que fazer? O texto diz, dessa tristeza do coração de Deus, dessa dor do coração de Deus e a decisão dele de trazer juízo sobre a terra. Mas o verso 8 diz, a Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. Mesmo nesse capítulo tão terrível da humanidade, Deus chama alguém. Deus chama alguém. E Deus move esse homem para uma aliança, para um relacionamento. Se você continuar lendo, você verá que Noé obedece a Deus.
Ele constrói a arca. No tempo de Deus, Deus diz, agora entra você, Noé, com a sua família. Você, sua mulher, os 3 filhos e as suas noras. 8 pessoas dentro da arca para um recomeço da humanidade. Os animais que haviam sido separados para que a terra pudesse ser repovoada pela vida, mas veio o juízo de Deus. Então entenda isso, só escapa do juízo quem está em aliança com Deus. Quem diz, Senhor, o mundo pode estar do jeito que está, mas a minha vida é tua. É o tempo da graça, da salvação, de uma vida com Deus, para aqueles que entendem que este mundo perverso está com seus dias contados, mas aquele que faz a vontade do Senhor, este tem a promessa, você permanecerá para sempre, mesmo que você hoje seja odiado, mesmo que você pague o preço de não estabelecer alianças espúrias com o mundo que está aí, mesmo que você não seja aprovado, ao contrário, mesmo que você seja odiado, mesmo que as pessoas achem você uma pessoa bitolada, que elas digam, vivam como eu, você não é alegre como eu sou, por que você não vive a vida que eu vivo? E você diz, porque eu reconheço um Deus sobre mim. E porque eu sirvo a Ele, eu tenho uma aliança com Ele, e eu estou debaixo da sua graça. Ele é o meu Senhor, e eu sou o seu servo. Esse é o chamamento para nós, irmãos. E a nós cabe chegar para Deus e dizer, Senhor, eu recebi benevolência do Senhor, porque o teu evangelho me fez entrar pela porta da salvação e agora eu estou guardado em ti. E nessa percepção, aconteça o que acontecer no mundo, você perceber, mas eu sou do Senhor. Eu sou do Senhor. A minha vida é dele. Irmãos, o mal tem se espalhado, mas o mal não vencerá. O mal tem corrompido os corações, mas o mal não terá a última voz e a última palavra, porque todo mal será julgado, inclusive o nosso. Então, corra para a porta, corra para o caminho, corra para a verdade e viva a vida que Deus te deu para a glória dele, porque o Senhor está vindo e será como nos dias de Noé, as pessoas iludidas e mortas nos seus pecados, mas em nome de Jesus, você está dentro da aliança, você está na arca, então viva para a glória de Deus hoje, agora, e que ele seja exaltado através da sua vida. Que o Senhor nos abençoe.